Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de tecido conjuntivo. A gente vai falar sobre os diferentes tipos de tecidos conjuntivos, né? Mas dando ênfase inicialmente ao tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que a gente já vem falando desde a aula passada. Então, aqui esse slide é para a gente fazer aquela revisão que a gente fez até então. Lembrando que nós já apresentamos dessa parte aqui, na parte inferior, né, que corresponde à parte inferior da nossa imagem, aquilo que já tem de estabelecido, que a gente já falou, né, sobre uma das características primárias do tecido conjuntivo, que é ter a presença de células. Então, todo o tecido ele é formado de células, mas a maioria dos tecidos, além de células, eles apresentam também uma matriz extracelular, que é composta por substâncias diversas, que compõem esse conjunto, né, que fica entre células, então ocupando um espaço entre uma célula e outra, né? Por conta disso, a gente vai dar uma classificação de acordo com o tipo de célula, de acordo com o tipo de matriz, para os tecidos, né? Então, o primeiro tecido que a gente está vendo com essa característica é o tecido conjuntivo. Lembrando que nós já estudamos o tecido epitelial, e lembra, olha, essa característica que a gente vê aqui na superfície na parte superior, né, da imagem, representada aqui por células em azul, células justapostas, né, células com uma intensa interação intercelular, mas sem espaço suficiente para ter uma matriz. Então, essa é característica do epitélio, né, que faz com que ele, inclusive, seja vascular e dependente nutricionalmente do tecido que está subjacente a ele, que é o tecido conjuntivo, assunto da nossa aula. Então, nós vimos na aula passada que o tecido conjuntivo ele é formado por células. Aqui é exemplo, né, nós estamos falando da célula, a única célula que digamos, característica mesmo do tecido conjuntivo, é formada a partir do mesmo folheto embrionário, que é o mesoderma, que é a célula que é chamada de fibroblasto. Essa célula que tem esse formato fusiforme, sobre a qual nós falamos, né, que tem aquela capacidade metabólica, ela pode, inclusive, se diferenciar num tipo celular, que a gente chama de miofibroblasto, que é aquela célula que tem a capacidade contrátil, miofibroblasto, mio, de músculo, ela tem no seu citoesqueleto uma quantidade mais expressiva de microfilamentos do tipo actina e miosina, então outros filamentos finos, além da actina, na verdade, e a miosina, que faz com que ela tenha a capacidade contrátil, ou seja, ela consegue diminuir o seu tamanho ou aumentar seu tamanho. A gente percebe muito a presença, né, da função primária do miofibroblasto quando a gente tem alguma ferida. Vocês já perceberam que quando vocês têm uma ferida e às vezes ela vai diminuindo de tamanho, né? Você sente como se estivesse repuxando. Na verdade, uma das explicações para esse processo, desse repuxamento que a gente percebe, é exatamente essa célula, o fibroblasto, né, que se diferencia nesse tipo celular, miofibroblasto, que faz com que essa parte, né, essa extremidade dessa célula e a outra, elas se aproximem aqui do centro, então diminui o tamanho. Então, quando ela faz isso, ela está puxando as margens da ferida. Então, imagina que essa parte toda central aqui tenha sido destruída no processo lesivo, e então esses fibroblastos, o miofibroblasto, né, no tecido conjuntivo, começam a puxar essa região. Então, imagina uma força puxando para cá, para o centro, a outra força do outro lado, né, da outra extremidade, puxando também para o centro. Então, numa tentativa de diminuir essa área de lesão, uma área que ficou escavada, uma área que ficou sem tecido, tá? Então, uma primária função aí do miofibroblasto. E o outro tipo de alteração metabólica que essa célula pode sofrer é se diferenciar num tipo que a gente chama de fibrócito, né? Que a gente mostrou na aula passada, aquela célula que fica com o citoplasma bem pouco desenvolvido, um núcleo bem picnótico, que é um núcleo bem condensado. Lembrando que o núcleo bem fechado, condensado, ele está ali com a sua cromatina na fase de heterocromatina, o que não permite o processo de transcrição em RNA e, consequentemente, não havendo tradução em proteína. Então, é uma célula que metabolicamente está numa fase do tipo sobrevivência sem alta atividade metabólica em termos de síntese. Por que é importante falar isso? Porque o fibroblasto é aquela célula que sintetiza tudo que está aqui fora, tudo que a gente vai ver representado e vai relembrar agora. Inicialmente, aqui no desenho representado por essas linhas em laranja, que quando a gente aumenta, olha só, o contato aqui do fibroblasto com essas fibras, ou essas linhas laranjas aqui do desenho, ó, quando a gente aumenta, o que a gente vê
que o fibroblasto ele tem contato, na verdade, o que a gente está vendo como uma linha, tem um espaço aqui como se fosse essa estrutura bem, bem homogênea, né? Parece que alguém veio aqui e coloriu aqui com essa cor tipo pêssego, que a gente vai chamar de substância fundamental amorfa, que é o assunto primário, né, principal desse início dessa nossa aula de hoje, mas contato ainda com outras estruturas, normalmente a maioria aqui de natureza proteica. A gente vai ter aqui proteínas do tipo da família das integrinas, sobre as quais também falaremos, contato com colágeno, contato com estruturas como proteoglicanos, né, esse centro que seria uma proteína, e todas essas estruturas com esse sobe e desce nessa estrutura, parecendo um miojinho, né, um macarrãozinho daquele tipo instantâneo. Essas estruturas são carboidratos, então são estruturas glicídicas. Então, uma estrutura proteica associada com estruturas glicídicas forma o que a gente chama de proteoglicanos. Então, uma gama, né, uma diversidade muito grande de proteínas e estruturas que estão aqui preenchendo esse espaço entre uma célula e outra, né? Então, essa gama de estruturas estão aqui preenchendo o espaço entre uma célula e outra, por isso a gente fala de espaço extracelular. E essa matriz, né, essa matriz extracelular, ela é extremamente rica. Além de todas essas estruturas, essas têm o preenchimento desses espaços, que não é preenchido por proteína, por carboidratos, enfim, ele é preenchido pelo que a gente chama de substância fundamental amorfa, que é, então, o que a gente caracteriza como uma estrutura do tipo mistura, né? Uma mistura que tem conteúdo lipídico, não, perdão, glicídico, que eu queria dizer, um conteúdo glicídico alto, mas também muitas proteínas e água. Além dali de ficarem dissolvidos ali vitaminas, sais minerais, hormônios, então o hormônio fazendo parte da classe de proteínas e também de lipídios, né? Então, tem uma série de substâncias que ficam absorvidas nessa substância fundamental amorfa. Então, aqui uma representação, pessoal, de uma célula, né? Deixa eu só pegar o laser aqui, ó. Então, a gente está vendo aqui o núcleo dessa célula. E onde eu estou passando o laser, eu vou passar devagarzinho, ó, corresponde ao limite da célula. Na verdade, aqui a gente está vendo a membrana plasmática, ó, fazendo essa chanfradura aqui, essa reentrância. Pronto. Aqui é a delimitação dessa célula. E essa célula é o fibroblasto. Esse F aqui corresponde ao fibroblasto, tá? Nessa região aqui, que é a região da matriz extracelular, a gente está vendo aqui a cortes do tipo transversais do colágeno. Lembra que em estrutura circular, a estrutura aqui longitudinal, como se fossem esses feixes de colágeno aqui, ó. Pensa que, lembra que eu falei que a gente corta assim, ó, nesse sentido, quando a gente olha por cima, tem essa estrutura arredondada. Então, é a mesma proteína, só que com uma disposição diferente aqui dentro da matriz, né? Então, a gente tem colágeno, a gente tem proteínas elásticas aqui, a gente está vendo uma fibra do tipo eulanínica ainda, né? Não é aquela finalizada. Vem a deposição de fibras elásticas aqui, né? Então, a gente tem aqui a fibra elástica, a fibra de colágeno, a gente pode ter fibras reticulares, que eu não estou vendo aqui evidenciadas. Aqui, ó, uma outra parte de uma outra célula, que é o fibroblasto, olha a projeção dele, né? Então, aqui a gente está vendo entre duas células, então a gente está falando de matriz extracelular, né? O material que está intersticial, está entre células. Então, e a substância fundamental, que seria essa parte cinza, assim, né, com mais clarinha aqui, que corresponde à parte com o número de moléculas, digamos, menos complexas, né, que formam a substância fundamental. Então, dentro dessa substância fundamental, a gente tem a parte menos complexa que eu falei para vocês, que seria a água, eletrólitos, mas também tem essa parte que é formada por macromoléculas. Aí, por exemplo, das glicosaminoglicanas, que eu já comentei em outro momento, que são polímeros, então são carboidratos, né, da família aí das macromoléculas do tipo carboidratos. Então, glicosaminoglicanos são polímeros formados por unidades repetidas de sacarídeos. Normalmente, a gente tem a junção de uma hexosamina e um ácido urônico, do tipo glicorônico ou irudônico, como está escrito aí no slide, formando glicosaminas, galactosamina, né, dependendo dessas interações, dessas combinações. Tá? Então, esses carboidratos eles podem estar sozinhos ou podem estar associados com algumas proteínas. O único glicosaminoglicano que não se associa
para formar um proteoglicano é um que a gente chama de ácido hialurônico, que para quem vai para essa área de dermocosmético, né, essa parte que gosta mais de cosmetologia, vai ouvir muito falar desse ácido hialurônico, né? Ele também, assim como outros glicosaminoglicanos, faz parte desse preenchimento, né, da nossa matriz da substância fundamental amorfa e, consequentemente, da matriz extracelular. Então, está muito relacionado com essa questão de preenchimento aqui da nossa pele, tá? Então, dentre os proteoglicanos, aqueles que são os mais comuns, né, que formam as glicosaminoglicanas, são o dermatansulfato, o condroitinsulfato, queratansulfato e eiaparansulfato. Então, esses são as glicosaminoglicanas mais comuns, os glicosaminoglicanos mais comuns. Esses, como eu falei para vocês, a gente encontra aí em proporções distintas, aí dependendo da região da pele, enfim, né, tá muito associado não só com o tecido conjuntivo, que está associado à epiderme, né, para formar a pele, mas em outras regiões também que tem o tecido conjuntivo, tá? Então, a cara que ele tem é mais ou menos essa aqui, ó. Vamos pegar primeiro do lado esquerdo de vocês, que tem esse desenho esquemático, né? Parece aquela escovinha de lavar ali tubos, mamadeiras e afins, né? Que a gente vê que essa região central aqui, ó, representada por uma linha meio acinzentada, a gente chama de core, ou centro proteico, ou eixo, né? Um eixo aqui central, proteico. E aí eles ficam associadas, né? Múltiplas unidades de glicosaminoglicanas, então desses carboidratos. Então aqui, como a gente tem junção de carboidratos e proteínas, a gente chama de proteoglicanos. Esses aqui então são proteoglicanos, né? Então a gente tem aqui de novo a proteína aqui dobradinha, associado a ela um radical glicídico. Na célula, basicamente assim também que fica, ó, pode estar associado a uma proteína só não é uma proteína integral, proteínas acessórias que podem estar aqui do lado de fora, do lado de dentro da célula, não necessariamente só do lado de fora, tá? No domínio extracelular. Mas, mais comumente, elas estão associadas a proteínas integrais de membrana, tá? Então, essa aqui a gente está vendo a proteína integral de membrana com alguns radicais glicídicos a ela associados. Lembrando a importância dessa ramificação glicídica aqui, como eu comentei com vocês em outro momento, que é a classificação do nosso sistema sanguíneo em sistema ABO. Né? Tá 100% relacionado, né, com a presença de carboidratos associados às proteínas na membrana das nossas células, né, das células dos eritrócitos. E uma outra representação que eu trago para vocês aqui de uma maneira que fica um pouco mais complexa, então a gente viu ali como se fosse separadinho, né, a glicosaminoglicana, né, e o associado com o proteoglicano. E aqui a gente vê de uma maneira um pouco mais complexa. Por que eu chamo de complexa? Porque a gente está aumentando o nível aqui, o número de elementos. Então a gente vê aqui uma bicamada lipídica tridimensional, a gente consegue ver lá em profundidade, então a gente vê largura, altura e profundidade, então uma imagem tridimensional da membrana plasmática, mostrando aqui pra gente também uma proteína, na verdade um feixe de proteínas que a gente conhece muito bem, essa mais espessa aqui em laranja, que é o colágeno, e essa proteína, essa verdinha aqui que está na superfície da célula, né, interagindo com a proteína que está na membrana, está associado a essa proteína da membrana, mas ela está do lado de fora, comunicando-se então aqui dentro da matriz extracelular, né? Então, fazendo uma junção entre a célula e outras proteínas de matriz. Essa proteína é chamada fibronectina, que é essa que está aqui em verde, ó. Essa aqui, outra do lado. E ela faz a comunicação da célula, então, está interagindo com a proteína da célula, fazendo a ligação dessa proteína com uma proteína da matriz, que é o colágeno. Então, está ligando o colágeno diretamente à célula. Então, ela está fazendo esse processo de intermediação, né? E essa proteína aqui, ó, pertence a uma das famílias de proteínas mais versáteis que eu conheço, né? Ela tem várias funções extremamente importantes. E pelo fato de serem proteínas integrais de membrana, né, elas pertencem à macrofamília, ou grande família, chamada de família das integrinas. Tem nomes, tá? Cada proteína dessa, mas a gente vai se limitar a falar nome de família só por enquanto. Então, a gente tem aqui uma integrina, integral na membrana. A ela, do lado externo da célula, a gente tem uma fibronectina. A fibronectina, por sua vez, faz essa comunicação dessa célula com a matriz por meio da interação com, por exemplo, aqui o colágeno. E também uma outra integrina aqui do lado, ó, faz a comunicação com uma outra proteína diferente. Olha, essa proteína que está aqui em azul, que é uma proteína que a gente vai considerar aqui como se fosse um proteoglicano, tá? Então, tem várias, né? As interações intercelulares são múltiplas, que permitem com que o tecido fique bem estabelecido, tenha resistência, né, a atrações,
tem a resistência a choques, tem a resistência à diferença de osmolaridade, enfim. Cada propriedade dessa que vai sendo adicionada ao tecido vai lhe dando mais propriedades. Então, além dos glicosaminoglicanos, a gente tem proteínas que funcionam especificamente para esse processo de adesão. Então, a função delas primária é fazer adesão intercelular, entre moléculas e entre moléculas, né, proteínas entre si, por exemplo, mas também entre célula e essas proteínas, que são chamadas glicoproteínas multiadesivas. Eu vou mostrar 3 para vocês aqui, a começar pela fibronectina. A fibronectina é uma proteína primariamente sintetizada por fibroblastos, mas células epiteliais também podem produzi-las. E o que a gente está vendo aqui é um corte. Aqui a gente está vendo o tecido onde eu estou passando laser, aqui do lado inferior, né, o quadrante inferior esquerdo para vocês. Aqui da parte superior da nossa imagem, a gente está vendo aqui o outro epitélio, epitélio. E abaixo do epitélio associado a ele, né, subjacente ao epitélio, a gente está vendo o tecido conjuntivo. Esse é um corte do tipo imunohistoquímica, né? A preparação é de uma imunohistoquímica. O que significa isso? A gente cortou o tecido e colocou em contato com o anticorpo, uma molécula de anticorpo. Se vocês se lembram, o anticorpo é uma proteína que tem uma ligação específica. Ela só se liga se for 100% homóloga ou que tem com uma afinidade, a palavra que eu estava procurando, afinidade, se ela tem afinidade com essa outra molécula. Então, ela se ligou à proteína, nós usamos o anticorpo aqui anti-fibronectina, então ela vai se ligar na molécula de fibronectina, tá? Então, onde a gente vai vendo marronzinho aqui, pessoal, ó, tudo que tem marronzinho tem fibronectina. Então, é uma proteína que fica na matriz extracelular, fazendo essa interação, né, entre moléculas, entre células e moléculas entre si. Além da fibronectina, a gente encontra também a laminina. Se vocês se lembram lá do nosso esquema anterior, logo do iniciozinho, eu vou voltar aqui para poder só reforçar aqui para vocês, ó. A gente tinha interação aqui com a lâmina basal, ó. Lâmina basal. Aqui também eu não chamei atenção para essa parte do vascular, porque eu já tinha comentado na outra aula, né? Mas a gente tem lâmina basal sempre que tiver que o tecido é uma célula epitelial, ó, o tecido epitelial associado ao tecido conjuntivo. O primeiro contato que ele tem com o tecido conjuntivo é de uma parte bem fininha do tecido conjuntivo, formado basicamente por moléculas, né, não tem presença de células aqui, que é chamado de lâmina basal. Então, aqui é a lâmina basal, aqui de novo, ó, onde eu estou passando o laser, lâmina basal. Então, voltando rapidamente aqui para o nosso slide, a laminina, como o nome dela indica, é uma proteína da lâmina basal, e ela é uma glicoproteína, então a proteína a qual estão associados também radicais glicídicos, que tem essa função primária de ligar células aqui no tecido conjuntivo. Nesse primeiro conjunto, né, de tecido conjuntivo que ela interage, que é o tecido, que é a lâmina basal. Então, o que vocês estão vendo aqui, olha, bem um marronzinho escuro, ó, fazendo essa linha, né? Essa região é da lâmina basal. Veja aqui para cima um tecido epitelial. Por que a gente sabe que epitelial não tem tecido intercelular, né? As células estão bem aderidas e a gente está vendo que o tecido epitelial estratificado, múltiplas camadas. Eu não sei dizer a vocês a classificação completa, porque a gente não está vendo a última camada, nem está vendo no tipo de especialização associada, então o que a gente consegue classificar por enquanto, né, usando só esse universo aqui possível, que é um tecido epitelial estratificado. Abaixo, então, a gente está vendo essa laminina, ó. Vocês vão dizer, Rosa, mas eu estou vendo a laminina, né? Essa marcação também aqui é uma imunohistoquímica, então usando anticorpos para fazer uma marcação no tecido, por isso que é chamada imunohistoquímica, essa reação química em que ocorre entre o anticorpo e a molécula-alvo dele, né? Então, aqui a gente está vendo a marcação, ó, em torno dessas células. Que células são essas? Essas células aqui são adipócitos. São um tipo de célula também de tecido conjuntivo, mas um tecido conjuntivo com uma propriedade especial, que é de armazenamento de gordura, que é o tecido adiposo. E a gente está vendo que no entorno dessa célula, de cada adipócito desse, ó, tem um pouco de tecido conjuntivo. E como ele está assim, precisa estar ancorado em algum lugar, o tecido, as células estão ancoradas nessa primeira partezinha de tecido conjuntivo, bem fininha, né? Essa lâmina de tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina basal. Então, a lâmina basal, ela tem, dentre outras proteínas, principalmente a proteína chamada laminina. Então, a laminina também é uma proteína de tecido conjuntivo, mas que a gente só encontra na região da lâmina basal. Lá naquele tecido conjuntivo mais profundo, a gente não costuma encontrar laminina, não, tá? Diferente da fibronectina, tá? E dessa proteína aqui,
que eu vou falar da terceira, que eu tinha comentado que ia falar, né, da terceira proteína do grupo das glicoproteínas multiadesivas, que corresponde às integrinas. Integrinas, proteínas integrais de membrana, conforme eu já tinha comentado com vocês. E essa proteína, olha só a carinha dela, ela é uma proteína formada por duas cadeias peptídicas normalmente, então da cadeia alfa e a cadeia beta. Mas a gente, né, só fica como informação aqui. A gente está vendo aqui uma bicamada lipídica, uma proteína integral de membrana, aqui no domínio intracelular, né? Tanto é que eu circulei aqui para vocês citosol, para vocês verem o que é o domínio intracelular, o que é o domínio extracelular dessa célula, tá? Então, aqui no domínio intracelular, a integrina faz contato com uma série de proteínas aqui, microfilamentos, tonofilamentos, enfim, proteínas do citoesqueleto. E do lado externo, aqui no domínio extracelular, ela faz contatos com outras proteínas de matriz. Eu mostrei lá para vocês uma integrina no outro esquema, tendo contato com um protoglicano, tendo contato com colágeno. Então, é assim que a célula consegue interagir e ficar firme, formando uma estrutura fixa, digamos, por assim dizer. Vou chamar de fixa, mas entre aspas aí, porque isso pode sofrer remodelamento. Mas, de uma maneira geral, elas estão bem entrelaçadas, né, entre si, a célula com a matriz extracelular, e todos os componentes da matriz entre si também estão bem entrelaçados, para poder fazer um tecido mais resistente. Então, o tecido conjuntivo, pelo que a gente viu até agora, que é o que a gente vai classificar como tecido conjuntivo propriamente dito, ele é um tipo de tecido formado por células de matriz extracelular. E aí, pessoal, a partir daqui, tecido conjuntivo, formado por células e matriz extracelular. O tipo de tecido que a gente viu basicamente até agora é o tecido conjuntivo que a gente classifica como tecido conjuntivo propriamente dito, que ele só tem células como fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, aquelas células que a gente comentou, mas a matriz extracelular contendo também a substância fundamental amorfa. Dependendo da quantidade de células, proporcionalmente à quantidade de fibras, a gente vai dar uma classificação para esse tecido conjuntivo, que eu vou falar a seguir, tá? Aqui eu só vou usar o slide como uma apresentação para esse assunto. Então, o tecido conjuntivo, dependendo da quantidade de células e fibras que ele apresenta, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado como tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou pode ser considerado um tecido conjuntivo propriamente dito denso. Se ele for um tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele ainda sofre outras divisões. Ele pode ser chamado de tecido conjuntivo propriamente dito modelado e não modelado. O tecido conjuntivo, ele não é só o propriamente dito, ou seja, esse que é formado por fibroblastos, primariamente por fibroblastos e um monte de matriz extracelular. Ele também pode ter características especiais, propriedades que vão fazer com que os tecidos desempenhem funções bem específicas dentro do nosso corpo, como, por exemplo, o tecido adiposo. E esses tecidos, de uma maneira que a gente não vê, o tecido adiposo é uma coisa que é mais palpável, né, para a gente pensar. Mas quando eu falo em tecido elástico, vocês ficam pensando, a gente tem um tecido elástico? Sim, a gente tem um tecido conjuntivo elástico, o tecido conjuntivo reticular e o tecido conjuntivo mucoso. Também vou falar sobre esses três, tá? São pontuais, características desses tecidos. E esse tecido conjuntivo também ele pode dar suporte ao nosso corpo. É ele que dá a estrutura do nosso corpo, né? O formato do corpo, associado aqui com o tecido adiposo, que também auxilia nesse processo do formato do corpo, a estrutura de suporte, aquilo que faz o nosso corpo ser como é, né? De permitir com que sejamos seres bípedes, ele está muito relacionado com esses dois tecidos, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Então, o tecido conjuntivo que a gente propriamente dita é essa carinha que a gente tem visto até agora, ó. A gente tem aqui em cima, associado, né, na parte superior, a epiderme, então tecido conjuntivo, o tecido epitelial, perdão, estratificado, pavimentoso, ó. Pavimentoso, ó, veja as células aqui em cima, ó, formatinho, largura maior do que a altura, né? Então, tecido epitelial estratificado, pavimentoso e com queratina. Então, o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, ceratinizado. É essa a característica desse tecido. Associado a esse tecido, a gente tem esse tecido aqui, ó, cheio de células também, ó, perdão, aqui, células também, como lá em cima também, mas aqui a gente tem
material entre a célula. Entre uma célula e outra tem um material. Então, faz com que esse tecido aqui seja tecido conjuntivo. Desse tipo que a gente vai caracterizar como tecido conjuntivo propriamente dito. Então, ele é um tecido que tem células, matriz, uma matriz muito bem vascularizada e inervada. A inervação não tenho aqui para mostrar para vocês. E aqui também é um tecido conjuntivo propriamente dito. Lembrando que eu comentei com vocês, nós vamos fazer agora essa outra classificação, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado em frouxo e em denso. Então, essa mesma imagem que eu usei no slide anterior, para a gente olhar aqui, se a gente pega só essa partezinha, que está diretamente aqui em contato com o tecido epitelial, se a gente fizer um aumento aqui dessa região, ó, a gente olha aqui do lado, olha que a gente vai encontrar muita célula, pessoal, olha só quanta célula. Muito fibroblasto, lembra a célulazinha fusiforme, com formatinho de olho? Olha só, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Muitos fibroblastos, né? Alguns já estão indo para a fase de fibrose, a gente já vendo os núcleos mais condensados, mas a maioria das células aqui são fibroblastos. Tem uma vascularização aqui, tem uns capilares sanguíneos, aqui inclusive a seta está apontando para alguns. Estão mostrando que é um tecido rico em células e em fibras, mas a questão aqui é que as células estão separadas umas das outras por essa matriz. Por isso, ele é classificado como tecido conjuntivo propriamente dito. Mas, recebendo essa classificação, tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem que ter um acompanhamento, porque ele pode ser do tipo frouxo ou pode ser do tipo denso. Quando a gente olha o tecido conjuntivo propriamente dito e encontra aqui uma grande quantidade de células de uma maneira proporcional à fibra, você não sabe se tem mais fibra, se tem mais célula, do tipo assim, se eu pegasse isso aqui, passasse uma peneirinha para separar fibra de célula, a quantidade seria proporcional entre um tipo de elemento e outro. Elemento formador, tá? Chamando a matriz como elemento formador e célula como elemento formador. Eu teria uma quantidade proporcional entre células e fibras. Mas se a gente vir uma quantidade um pouco maior, dá a impressão de ter mais células do que fibras, ou se ele for proporcional, como é o caso aqui, tipo 50% para cada, ou se a gente perceber uma predominância, uma quantidade maior de células, a gente classifica esse tecido como tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? Então, é essa classificação aqui. Tá relacionado, embora esteja escrito para vocês aqui, que não sei se é nesse slide ou no próximo, pronto, aqui no frouxo, tá dizendo que não tem predominância, às vezes dá uma impressão pra gente que tem mais células. E tendo mais células, a gente vai classificar como tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tipo de tecido, ele dá resistência, mas ele tem menos resistência do que o próximo que a gente vai avaliar. Por quê? Porque tem uma equidade, uma equivalência entre células e fibras. O outro tecido que a gente vai falar, pessoal, é o denso, o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Por que ele é chamado de denso? Porque ele proporcionalmente tem menos células e tem mais fibras. Então, se você tem mais fibra do que célula, ele faz esse tecido ser do tipo denso. Então, tecido conjuntivo propriamente dito denso. E essa densidade, né, essa terminologia de denso, ela tem a ver exatamente com a presença de grande quantidade de fibras de colágeno, principalmente da proteína colágeno, tá? Então, organizada na forma de fibras, formando as fibras colágenas. Então, essas fibras colágenas em grande quantidade dão mais resistência, dão uma certa rusticidade maior, né, para, digamos assim, se assim posso dizer esse termo, para esse tecido conjuntivo. Então, a gente tem mais fibras colágenas, que faz com que o tecido seja menos flexível que aquele frouxo, né? Mas ele, em compensação, ele é mais resistente. Ele é menos flexível porque tem mais fibras, mas ele é mais resistente. Lembra que eu falei de fibra, pessoal? Quando a gente pega a fibrila, é como se a gente pegasse um lápis. Como a gente pega a fibra, a gente pega um conjunto de lápis. Digamos, eu botei um número 10, né, para poder ter um número palpável para vocês imaginarem a situação. E feixe é quando eu pego vários conjuntos desses de fibras, ou seja, eu pego vários grupos desses de 10 lápis e formo uma estrutura única. Então, eu tenho um feixe, né? Temos um slide, inclusive, mostrando essa estrutura. Então, quando a gente fala em fibra, a gente já está falando de uma estrutura mais resistente, certo? Então, quando a gente tem esse tecido conjuntivo do tipo denso, tecido conjuntivo, propriamente dito denso, a gente tem que terminar essa classificação. Por quê?
Porque essas fibras, elas podem estar dispostas de uma maneira bem aleatória, umas viradas para a direita, outras para a esquerda, enfim, umas né, mais na horizontal, outras mais vertical, outras mais oblíquas, ou então elas podem estar organizadas de maneira paralela. Se elas estão organizadas de uma maneira paralela, ou seja, horizontal, uma debaixo da outra, ela vai ter uma classificação. Se ela estiver meio mesclada, misturada, ela tem outra. Então, bora lá para ver essa classificação. Então, primeira coisa, se eu estiver vendo, então, um predomínio, agora o tecido de novo, ó, o tecido aqui, que a gente está vendo o epitélio, e eu estou vendo aqui embaixo o tecido conjuntivo, eu vejo células, ó, mas tem material entre essas células. Então, esse aqui é um tecido conjuntivo, propriamente dito. Lembrando que quando eu chamo de tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho que fazer a classificação. Eu estou vendo células, estou vendo matriz, estou. Então, isso caracteriza como tecido conjuntivo. Mas, se eu fosse pegar aqui, aquela mesma peneirinha, passar na peneirinha os elementos, olha só, eu teria menos células que fibras, não é verdade? Menos células do que tudo que está marcado aqui em peleusina, né, em rosa. Então, como tem um predomínio de fibras em relação às células, ou seja, tem mais fibras do que células, eu tenho essa classificação como tecido conjuntivo, propriamente dito denso. Mas, de novo, né? Além de classificar como tecido conjuntivo, saber se ele é frouxo ou denso, eu já sei que ele é denso, mas eu tenho que dizer como é que as fibras estão organizadas. Olha só, eu vejo umas fibras aqui formando como se fosse um monte de montinhos, ó. Tá vendo? Aqui esse conjunto, por exemplo, aqui, ó. Mas tem outros que estão parecendo em linha reta, ó. Então, não tem um padrão. Por isso, como não tem um padrão de organização das fibras de colágeno, eu falo que ele é o tecido conjuntivo, propriamente dito denso, não modelado. Ou seja, não tem um modelo, tá? Então, ele é não modelado. Ao contrário desse outro, que vai ter também esse nível de predomínio, né, de fibras. Mas olha só como é que as fibras estão, pessoal. As fibras estão paralelas, ó. Então, essas células que vocês estão vendo aqui são fibroblastos, e eles secretam para cima, secretam para baixo. Para cima e para baixo. De maneira que a gente vai ver como se fosse um monte de linhas, né? Fibras, assim, colocadas uma em cima da outra, organizadas sempre desse perfil em paralelo. Então, a gente vai falar que a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito denso e modelado. Então, a gente tem tecido conjuntivo que é formado por células e matriz extracelular. Essa disposição e proporção entre célula e matriz, ela nos dá uma classificação de tecidos. Lembrando que não significa só classificação, ela está dizendo de quão mais rígido e mais flexível esse tecido pode ser. Quando a gente tem uma proporção entre o número de células e proporção entre número e quantidade de fibras, a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Porém, se a gente percebe que tem mais fibras do que células, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso, e se suas fibras estão sempre pareadas ali, uma pareada a outra, em paralelo, esse tecido é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito denso e modelado, e se ele não, ao contrário, né, tem mais fibra do que células. Então, beleza, é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, mas as fibras não têm uma organização, né? Cada uma está indo para um lado, então ele é do tipo denso não modelado, tá? E aí, um outro tecido, que também é um tecido conjuntivo, é chamado de tecido conjuntivo elástico, ele é, na matriz extracelular, ao invés de ter predomínio de fibras de colágeno, a gente vai ter um predomínio de fibras elásticas. E isso é muito importante em muitas situações. Por exemplo, aqui, ó, no ligamento nucal no pescoço. Vira o seu pescoço ligeiramente, olha, de um lado para o outro. Isso é possível porque aqui, ligando os ossos nos seus músculos, nós temos um ligamento que é rico. O ligamento é essa estrutura que faz a junção entre músculo, né, e o osso. E ele faz essa estrutura, esse ligamento, ele tem uma quantidade maior de fibras elásticas do que fibras de colágeno. Então, ele permite ter essa flexibilidade, tá? As artérias de grande calibre também. Gente, olha, pensa no coração, ó, pulsando ali, fazendo movimentos de contração, relaxamento. Então, contração, né, fazendo a sístole, fazendo a diástole, que é a dilatação. À medida que ele faz a sístole lá no seu ventrículo esquerdo, contraiu, ele faz a ejeção do sangue. Coloca o sangue em circulação num vaso, que é o nosso maior, né, o vaso mais calibroso, que é a artéria aorta.
A artéria aorta, ela é lembra que é um tubo, né? Os vasos sanguíneos são como um tubo, uma mangueira. Essa parede, né, dessa artéria aorta, é assim, ó, isso que vocês estão vendo aqui na imagem, olha. É a parede dela, que a gente tá vendo a luz aqui, vai passar o sangue, e a gente só tá vendo um pedacinho. Lembra que ela é um círculo, né? A gente só tá vendo uma parte, a luz daqui e aqui a parede da artéria. Essa parede é formada por até 70 camadas aqui, ó, de fibras elásticas, tá? Varia entre 40 e 70, aí pensando em indivíduos jovens até indivíduos mais velhos, tá bom? À medida que a gente vai avançando na idade, aumenta o número de camadas aqui na nossa horta. Mas essa fibra que vocês estão vendo aqui, ó, acompanha comigo o laser, ó, fazendo esse sobe e desce, tá vendo, ó? Tá vendo isso? Essas fibras aqui, ó, são proteínas, né, formadas a partir da proteína elastina, que é a fibra elástica. Então, ela permite que essa artéria que recebe o sangue, que vem com aquela força toda de ejeção, né, de um órgão extremamente muscular, que é o coração, quando chega na aorta, ela vai ter que dividir esse sangue, vai ter que distribuir esse sangue, né, aqui para cima, para o tronco cefálico e para o resto do corpo todo. Então, ela vai ter que modular esse sangue. Imagina se ela tivesse um monte de músculo ali no lugar, ia fazer com muita força. Poderia romper o vaso, mas não. Ele recebe do tipo abraço, ele dilata, porque tem uma aqui, ó, essas fibras, né, elas vão ficando mais retilíneas, né, para expandir, recebe esse sangue, ela acomoda o sangue e agora, ó, uma parte vai para o tronco cefálico, essa parte aqui vai para o tronco, essa aqui vai para a cavidade abdominal e vai distribuindo esse sangue, certo? Por causa dessa capacidade de modulação, de flexibilidade que é conferida pela presença das fibras elásticas. Então, a gente tem esse tecido elástico. Além do tecido elástico, a gente tem o tecido também chamado de tecido reticular. Nós já falamos sobre ele. É um tecido que, por exemplo, né, predominantemente, a gente encontra nesse tipo de órgão, que é o linfonodo. Lembra que eu já falei que é linfonodo? É uma região que a gente tem uma grande concentração de células de defesa. Então, essas regiões que a gente pega aqui, às vezes aqui apalpando aqui debaixo da mandíbula, né? Você aperta aqui bem perto desses ossinhos aqui, perto, debaixo das suas orelhas, ó. Você apalpa e fala, oh meu Deus, estou com uns nódulozinhos crescendo, né? Então, o linfonodo também pode ser chamado de nódulo linfático. A gente, popularmente, quando ele cresce de tamanho, a gente chama de íngua, né? E isso é uma coisa legal quando a gente tem íngua, porque mostra que o nosso sistema de defesa tá combatendo o agente agressor. Quando a gente tem íngua, é porque ele aumentou de tamanho, aumentou a quantidade, aumentou a população de células para fazer a sua defesa, tá? Eu só dou esse exemplo da íngua, gente, para vocês identificarem onde a gente encontra esses nódulos linfáticos. A gente tem distribuído no nosso corpo como um todo, tá? Então, como é uma região aqui que ficam residindo essas células de defesa, que são essas células aqui que não tem a gente não chamou atenção, né, a coloração, nem o aumento que foi utilizado, né, para fazer essa imagem, para destacar cada tipo celular aqui, mas são vários tipos de células aqui, né, células de defesa. Percebam que a gente está vendo essas trabéculas, essas linhazinhas aqui mais cinza, né, até meio um tom meio azulado. Cada estrutura dessa aqui é uma proteína colágeno que é organizada para formar a fibra reticular. Lembra que a fibra reticular, ela também é formada pela proteína colágeno, tá? Então, ela forma essas estruturas aqui, ó. Fica parecendo um monte de retículos, né? Como lembra que eu comentei com vocês, parece os retículos ou aqueles quadradinhos que formam a rede de pesca, né? Então, dependendo do tamanho desse retículo, você vai conseguir segurar substâncias maiores ou menores, tá? Nesse caso aqui, é para ajudar, dar suporte para as células do tamanho do retículo, mas ao mesmo tempo permitir que uma vez que você precise que essas células saiam aqui do linfonodo e vão lá para o seu tecido para matar aquela bactéria, para matar aquele protozoário, para matar aquele fungo que entrou em contato com o seu corpo, elas façam isso com uma certa agilidade. Então, elas circulam muito bem por essa matriz aqui, porque basicamente só tem fibras reticulares. Se tivesse aqueles feixes de colágeno que a gente falou, bem densos aqui, atrapalhar essa movimentação dessas células, ia dificultar, não atrapalhar, né? Eu acho que o termo mais adequado seria dificultar a movimentação das células. Então, ela ia gastar muita energia para desviar daquela fibra, para quebrar aquela fibra, né? Tem que liberar muitas enzimas, muitas proteases para degradar aquela matriz. Então, a gente tem um tecido que é armazenador nos nossos tecidos. A gente tem uma região que armazena as células de defesa, e essa região que armazena as células de defesa, ela tem uma matriz diferenciada.
Por quê? Porque é uma matriz mais fluida que permite uma mobilidade, né, dessas células com mais facilidade, consequentemente. Quanto mais rápido elas chegam ao sítio de defesa, melhor, mais eficaz vai ser essa nossa defesa, mais rápida ela vai ser, tá? E aí, finalizando esse tipo aí de tecido com essas propriedades diferentes, eu vou falar do tecido mucoso. Ele é muito especial, eu peço desculpas a vocês que aqui na projeção, não sei porquê, ele saiu da formatação. Vocês estão vendo podem ver pelo material que eu mandei para vocês, né, que é o mesmo aqui, que ele tá adequado, tá, pessoal? É em formatação. Peço desculpas que eu tô só percebendo agora, na hora que eu projetei, que ele saiu aqui da formatação. Mas o tecido conjuntivo mucoso, até o dia da nossa aula prática, né? Que vai ser dia 30 de agosto, na semana que vem. Eu vou mostrar para vocês uma lâmina dessa. Olha só esse material aqui. A gente quase não vê nada, né? Parece só uma sujeirinha. E aqui a gente consegue ver uma célula, ó. Um fibroblasto, e esse bem fininho, fibrócito. E o que a gente tem no meio aqui é muco, né? Ele tem uma consistência meio gelatinosa. Sabe quando você pega aqui a polpa jovem do dente? Quando você pega o dente de leite, olha ali para dentro, tem uma melequinha ali dentro, com perdão da palavra. Essa estrutura, esse tecido é o tecido mucoso, tá? Então, o tecido mucoso está presente na polpa jovem dos dentes e no cordão umbilical. Então, quem já cortou o cordão umbilical já viu uma criança com o cordão umbilical ainda, né? Ainda incorporado no seu corpo, não aquele sequinho, né? Mas quando ele ainda tá, aquele coto, né? Que fica associado ainda ao umbigo, a gente vê perfeitamente que aquele tecido parece um muco mesmo, né? E isso é o tecido mucoso, tá? Então, ele só existe nesses dois momentos. Quando a gente tem o dente de leite e também lá no cordão umbilical. Então, a gente vai finalizar, assim, essa aula. Lembrando que agora a gente vai discutir, a partir de agora, os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo muscular. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Até a próxima!